Hoje nós vamos falar da operação LOC, a operação de fiscalização das holdings patrimoniais, do planejamento patrimonial e sucessório. Se esse tema lhe interessa, fique conosco até o final do vídeo, você vai se inteirar desse movimento fiscalizatório. E lembre-se, temas como esse estarão sempre disponíveis aqui no canal. Portanto, nos siga, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo e ative o sininho das notificações para que você seja alertado todas as vezes que novos conteúdos forem disponibilizados aqui no canal. Agora, um outro cenário. Se houve a transferência onerosa e não há comprovante de pagamento, você disse lá no contrato social que o seu filho comprou o seu imóvel e não há comprovante de pagamento. Meu filho, você quer enganar quem? Você quer enganar o fisco que tem acesso às suas faturas do cartão de crédito? Você não vai conseguir enganar o fisco. Você quer enganar a Receita Federal que tem acesso às suas movimentações de receitas e despesas em cruzamento de dados por todas as suas fontes pagadoras? Você não vai conseguir enganar ele. Então, se não tem ou lastro financeiro, seu filho não trabalha, o seu filho não tem uma declaração de imposto de renda dos anos anteriores, o seu filho não tem capacidade financeira, como ele vai comprar um patrimônio de R$1 milhão? Então, se não há lastro financeiro, ou muito menos a comprovação da transferência, e aí eu já acrescento, que não adianta aquela operação onde você transfere os valores para seu filho e dessa transferência ele faz um pagamento para você. Porque a operação financeira certamente vai estar escriturada. Ele teve um recebimento de você dias antes e depois um pagamento para o pai. Veja que, de igual forma, a transferência não tem lastro financeiro e não há a regularidade do comprovante de pagamento. Dessa forma, o que você fez quando você transferiu sem lastro financeiro foi doar. Então, do igual, assim como na hipótese anterior, nós orientamos que você se autorregularize. Não tem que criar um problema onde não existe problema. Evite o auto de infração, evite a discussão judicial falida. Então, se autorregularize, vá até o fisco e aí você faz a declaração da sua doação, o recolhimento do ITCMD e seja feliz. O problema está no terceiro critério, quando o fisco diz que houve a transferência patrimonial por valor módico, ou seja, abaixo do valor patrimonial do bem, ou seja, abaixo do valor de mercado. Esse é o problema real. Por quê? No planejamento patrimonial, nós não podemos esquecer que, habitualmente, como é que isso acontece? O instituidor do patrimônio, o pai, o patriarca, doa as cotas patrimoniais com a integralização do imóvel no quadro societário e mantém para si usufruto vitalício. Mantém para si a reserva de uso daquele imóvel até o momento que ele tiver vida. Ou seja, houve uma transferência, houve uma doação, ou a transferência onerosa, ou a transferência gratuita, mas com reserva de usufruto. Você acha que no mercado regular você vai conseguir vender um imóvel que você anuncia dessa forma? Compradores, estou vendendo o meu apartamento, mas eu tenho reserva de usufruto vitalício. Eu vou vender para você, mas eu vou morar nele enquanto eu tiver vida. Você acha que você vai vender esse imóvel no mercado regular? Não vai. É possível que você ofereça por 1/4 do valor patrimonial e mesmo assim você tenha dificuldade em encontrar alguém que queira comprar esse patrimônio seu com reserva de usufruto. Então os fiscos de muitos estados, inclusive o DF, ele diminui a base de cálculo para a apuração do ITCMD quando o imóvel tem reserva de usufruto em até 70%. Ou seja, a transferência gratuita por doação de um imóvel com desconto na base de cálculo de 70% quando exige reserva de usufruto não é um ilícito. É inclusive muito natural, porque a sua base de cálculo ela é afetada pela inscrição, pela constância de usufruto vitalício. E aí está um dos grandes problemas da operação. Se o seu risco de autuação é em razão disso, você tem grandes matérias de defesa e aí sim você poderá apresentar uma defesa no auto, um eventual auto de infração, arguindo que é evidente que você fez uma doação com a base de cálculo de 30% do valor patrimonial porque você gravou o usufruto vitalício. E essa é a métrica normal de uma transferência com ITCMD nessas condições. Não há que se exigir de você o recolhimento do ITCMD
no valor de mercado comum de um imóvel quando ele tem uma restrição dessa monta. Quem recebeu o imóvel não pode usar. É natural que ele tenha, sim, uma diminuição da base de cálculo. O terceiro critério da operação LOC, que é apurar as transferências onerosas ou gratuitas por valor módico, é o ponto mais tenebroso da fiscalização das RODs patrimoniais. O que é um valor módico? O que é? O que será que o fisco entende que é um valor módico? Esse é um elemento que comporta uma defesa muito ampla. Além disso, nós devemos entender que o fisco não deve ditar o valor que você vai vender os seus bens. Imagine que você pode querer muito bem aproveitar uma oportunidade financeira, que você tem um prazo para fechar um negócio e você precisa vender um bem patrimonial seu, e aí você faz uma negociação por um valor que não é o de mercado, porque você tem pressa. Negócios podem ser muito bons e demorados, ou negócios podem ser muito rápidos e não tão bons. Se você tem pressa na venda, você vai vender por um valor mais barato. É assim a dinâmica da vida. E o fisco não pode intervir na sua capacidade de se autodeterminar qual é o valor de venda de um patrimônio que você tem, desde que não seja aquelas situações onde o valor patrimonial do bem é de 5 milhões e você fez uma transferência por 50 mil reais. Aí, meu filho, por favor, né? Você podia oferecer até para o auditor, ou mesmo para aquele seu colega lá que tem um pouquinho mais de dinheiro, você vai dizer, olha, estou querendo vender aqui o meu patrimônio por 5% do valor, tenha certeza que um monte de gente vai querer comprar. Mas, se não é essa a realidade, você vender o seu patrimônio por 80% do valor de mercado, por 75% do valor do mercado, veja que isso é um parâmetro possível de acontecer. Imagine nos casos onde um irmão vende o patrimônio para outro irmão. Ele tem um valor lá de 200 mil, o apartamento, por exemplo. Mas eu estou vendendo para o meu irmão. O que há de errado em vender para o meu irmão por 175 mil, o apartamento que vale 200? Nada. É para o meu irmão e aí sim, eu estou querendo ajudar ele, eu abro mão, eu até renuncio aqui uma parcela disso, vou vender por 80%, 85% do valor do patrimonial. Não há nenhum problema nisso. Se o seu caso é esse, você tem defesa. Na sua situação, comporta a argumentação em um processo administrativo ou mesmo a defesa em um processo judicial. Mas veja, nós estamos aqui levando o princípio do nosso escritório ao conhecimento de vocês. Não crie e não amplie o risco tolerado de uma operação de planejamento patrimonial. Você deve se ater às regras vigentes no momento e ao risco permitido, porque a operação de transferência, de cessão, de planejamento patrimonial, traz consigo uma eventual discussão sobre um ponto ou outro de que comporta, sim, uma comprovação no caso concreto. Isso é absolutamente tolerável e permitido. Mas, se você não está nessa situação e a sua operação tem uma carinha de simulação, tem ali um quê de ausência de escrituração contábil, então se autorregularize. Talvez seja o melhor cenário para você. Posto isso, todo esse contexto é para trazer para vocês que aquela operação de fiscalização esperada, aguardada e anunciada por muitos advogados que atuam com responsabilidade nos seus escritórios e no planejamento patrimonial que realizam, saiu. E ela saiu em alguns municípios. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Então é natural que os municípios agora comecem a desenrolar as suas operações de fiscalização depois da instauração das fiscalizações dos grandes centros municipais distribuídos pelo Brasil. Esse é um comportamento absolutamente natural. E é a primeira vez, doutor Ricardo, isso acontece? Não é. Já saíram outras fiscalizações assim. Mas dessa vez, ela foi focada na doação e na transferência de bens imóveis onerosas que traziam uma escrituração contábil aquém do valor patrimonial, ou seja, muito abaixo do valor patrimonial. Está aí, novamente, o problema do planejamento patrimonial da ROD de 3 células. Aquela célula veículo e a célula destino, elas não têm lastro financeiro para adquirir a célula cofre. Como você vai adquirir com patrimônio líquido de 10 mil reais de capital social uma célula cofre que tem 5 milhões de patrimônio? Você não tem lastro financeiro para isso. Ou foi uma doação simulada, ou foi uma transferência de bens imóveis simulada. E aí o judiciário vai precisar se debruçar sobre esse modelo e nós teremos, ao fim e ao cabo, a resolução sobre o modelo de 3 células. Modelo este que, friso,
nós não utilizamos aqui dentro do escritório exatamente por identificar esses pontos de fragilidade em um planejamento patrimonial que deve ter no seu bojo principal, talvez como ponto máximo, a segurança jurídica, a segurança patrimonial. Quais são esses pontos de fragilidade? Resumidamente, a transferência onerosa sem lastro financeiro para comprovar que o comprador tinha condições de adquirir aquela propriedade. 2. A transferência onerosa com transferência de valores do vendedor para o comprador e retorno desses valores do comprador para o vendedor. A transferência gratuita por valor muito abaixo do valor patrimonial, ou seja, a doação de bens imóveis por o valor de mercado ou valor habitual de comércio daquele bem. Esses pontos trazem a fragilidade da licitude da operação de doação e transferência. E por isso, nós evitamos nos planejamentos patrimoniais que realizamos dentro do escritório. Dessa forma, se esse conteúdo foi relevante para você, não deixe de nos seguir, compartilhar esse conteúdo com aquela pessoa que precisa esclarecer dúvidas relativas a planejamento patrimonial e sucessório. Siga-nos nas outras redes sociais que nós temos diversos conteúdos relacionados a esses temas. As dúvidas de vocês nos comentários podem gerar os próximos vídeos do canal. E para isso, eu deixo agora o meu abraço e nos vemos nos próximos vídeos.